A nossa próxima convidada falará sobre os novos perfis de consumo do luxo. Sua empresa está preparada? Luxo é uma palavra que carrega atualmente uma grande variedade de conotações. E o que era exclusivo e acessível apenas para poucos, agora está mais acessível para uma diversidade de clientes, mesmo que sendo apenas para aluguel ou até um item de segunda mão. Então, nesta apresentação, a especialista Cláudia Brandão falará sobre novos clientes do luxo, discorrendo como eles carregam consigo seus próprios desejos, valores, linguagem, suas vozes na aquisição de novos produtos e serviços de alto preço. Como consumidores conscientes, exigentes e que desejam se sentir representados nas marcas que consomem, é fundamental que as organizações entendam o que faz despertar o desejo de compra nesse grupo. Sua empresa está preparada para acolher e servir estas novas vozes do luxo? Então, para responder esta pergunta, nós vamos receber neste momento aqui ao palco ela que é especialista no mercado de luxo, coautora do As Vozes, As Novas Vozes do Luxo e como estrategista, palestrante e treinadora, ajuda empresas a elevarem o seu real valor e a se posicionarem para atender o público de luxo e alto padrão, por meio da inteligência do luxo alinhado aos princípios do ESG. Suas estratégias personalizadas já ajudaram marcas como a Mercedes-Benz, a Academia Biorritmo e a Trousseau. Então vamos receber aqui com uma salva de palmas Cláudia Brandão. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Agradeço. Prazer muito à grande. vontade. Olá, boa tarde a todos. Todos me ouvem aqui? Sim? Ok. É diferente a gente falar para um público e não ouvir a própria voz aqui, tá? Mas que bacana, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite do IBGM, da Feninger, para vir falar com vocês. Um mercado que é tão interessante, atrativo, que também vem se revolucionando como outros que a gente vai ver aqui. Então, deixa eu explicar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui junto com a Tipiti. Vocês viram que a gente tem aqui na tela alguns perfis de consumidores. Acredito que alguns deles talvez vocês conheçam. Costanza Pascolato, que é um ícone da moda, uma referência para a gente no mercado, não necessariamente uma nova consumidora do luxo, mas um perfil de cliente que até pouco tempo atrás não era considerado pelo mercado de luxo. Então, olha só, como que a nossa história, minha e da Tipiti, começou, né? As novas vozes para a gente falar sobre as novas vozes do luxo. Em 2022, final de 2022, eu estava fazendo um treinamento para toda a equipe da Mercedes-Benz, num aculturamento desde da equipe de diretores, o conselho, até os terceirizados que falam diretamente com o cliente, porque naquele momento a Mercedes-Benz tinha entendido que eles tinham um produto, tem vários produtos de luxo maravilhosos, muito desejados, mas eles não tinham dentro de casa o mindset, aquela visão ou o comportamento em atuar como uma empresa de luxo. Olha a diferença de ter apenas um produto de luxo ou ter um comportamento, ser uma empresa de luxo com toda a equipe. Então eu estava lá fazendo esse treinamento e a Tipiti chegou para fazer também uma parte com essa metodologia do Fica Conversas. Bom, ao final da minha palestra, a Tipiti chegou para mim e falou assim: Cláudia, que legal, a gente não se conhecia. Cláudia, que bacana, gostei muito do seu conhecimento, do seu trabalho, também venho do mercado de luxo, 20 anos de H externo. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte: como é que as marcas de luxo estão se alinhando às novas demandas da sociedade? Essa nova linguagem, esses temas contemporâneos, ou para falar de diversidade racial, a questão da sustentabilidade, como que essas marcas estão abordando esses temas e trabalhando essas questões? Gente, sabe aquele erro 404 que dá no computador? Aquele PAN, né? Deu um erro 404 aqui na minha tela, na minha mente, né? Eu falei, nossa, Tipiti, não sei, mas eu vou descobrir.
E aí comecei um mergulho para entender todos esses movimentos, fui ler alguns livros, fui fazer um MBA em ESG para entender exatamente o que estava acontecendo, quais são essas demandas, porque eu venho do universo corporativo, 30 anos de universo corporativo, depois eu fiz minha transição de carreira para atuar como mentora, consultora, treinadora e palestrante, mas eu venho desse universo, então eu quis entender o que é que estava acontecendo, quais são essas atualizações que as empresas precisam fazer, já que as empresas, pequenos, médios, grandes negócios são os meus principais clientes. E a partir desse momento, com essa sinergia entre o tema da TPT e o mercado que eu trabalho, o mercado de luxo, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de criar esse workshop para trazer todo esse conhecimento para que as marcas que atuam dentro do setor de luxo, não apenas, mas principalmente, consigam se atualizar. Porque como a TPT falou, gente, pensa um pouco, luxo, ele é uma vitrine de tendências, não é? E ele tem um efeito cascata. Aquilo que o luxo lança ou faz, porque é um mercado super inovador, eu preciso inovar para manter o desejo do meu cliente, não é verdade? Eu não preciso de 5 bolsas no meu closet. Por que então, se eu já tenho 3, eu vou querer uma quarta, uma quinta? Porque tem que haver uma inovação para continuar despertando o desejo. A mesma coisa no mercado de vocês. Por isso que vocês estão aqui. Então, o luxo, ele é uma vitrine de tendências. Ele dita hábitos de consumo. E existe o que a gente chama de efeito cascata. Aquilo que acontece no patamar do luxo, que é o patamar mais alto da excelência, ele acaba cascateando para outros segmentos. Então, olha a responsabilidade do protagonismo que o luxo tem. Então, por isso que esse tema é tão relevante, principalmente nesse momento que a gente está em plena ebulição. E a partir daí, então, dessa conexão surgiu Novas Vozes do Luxo. Depois eu falo mais sobre ele para vocês, tá? Então, essa parte aqui que eu trago para vocês, essa apresentação que eu trago para vocês, é, como a Tipiti disse também sobre a dela, é um extrato, uma pequena parte por causa da limitação de tempo que a gente tem, mas eu quero dar aqui uma visão geral para vocês sobre esse panorama. Tudo bem? Ok? Vamos lá, então. Como eu falei, grandes mudanças acontecendo, o Tipiti trouxe toda essa questão de novos contextos e a gente vê isso com uma velocidade muito grande por causa principalmente das redes sociais. E aí entra essa frase que eu gosto muito, que eu ouvi dentro do meu MBA, a partir da professora Gláucia, que diz: uma empresa deve refletir a sociedade em sua organização. Já pararam para refletir sobre isso? Quando eu tenho movimentos, novos movimentos, mudanças comportamentais grandes, como a gente vem vendo, de gerações aqui, de atualizações tecnológicas, de grandes revoluções acontecendo, como é que a minha empresa se atualiza frente a tudo isso? Se eu continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, gente, isso funcionava há 40 anos atrás, quando a gente não tinha a questão das redes sociais trazendo tanta novidade, onde as gerações, as novas gerações têm tanta voz, tanta força. Tipiti falou aqui a questão da influência asiática, né, de comportamento de consumo, desejo. Isso é uma pauta super recente. Para a geração alfa, que tem 7 anos, daqui a 10 anos terá 17 anos, ou seja, o mercado que está ainda tentando entender o que é a geração Z, millennials e tudo mais, como é que eu me atualizo, daqui a pouco já tem que lidar com a geração alfa. E como que isso impacta o meu mercado, não é verdade? Então a empresa precisa se atualizar, independente do tamanho, do porte da empresa, ok? Vamos então entender como é que o mercado de luxo, que é o meu olhar sempre, né, o mercado com o qual eu trabalho, vem se atualizando. Uma coisa importante a gente falar, que quando a gente fala em luxo absoluto, esse luxo, os atributos, né, que a gente conhece desse mercado, eles são muito pautados naquele luxo europeu. O luxo da França, da Itália, que são os berços modernos do luxo, né? O luxo existe desde a antiguidade. Mas quando a gente fala do luxo que a gente absorve para se inspirar, para trazer, né, essa percepção de valor dentro dos nossos negócios, a gente está falando muito de Europa e Itália. Então aí já entra essa questão do eurocentrismo, né? A gente costumava olhar para fora para ver o que era interessante lá e tentar fazer uma adaptação para o nosso segmento, para o nosso mercado local, não é verdade?
Ainda é muito assim. O luxo, e ele é uma grande inspiração mesmo. Por quê? Quando a gente fala de luxo absoluto, a gente está falando principalmente de 3 atributos que regem esse mercado, que são a questão da exclusividade. Atenção aqui, exclusividade é diferente de personalização. Exclusividade é fazer o cliente se sentir extremamente especial. É sentir como se tudo aquilo que está sendo apresentado tivesse sido feito para ele. Por isso a importância da gente conhecer o perfil do nosso cliente. A gente determinar com qual é o nicho, perfil de cliente que eu quero trabalhar. Tenho aqui amigas, clientes que já passaram por esse processo comigo, né? Estão fazendo assim. Então a gente precisa entender qual é a essência da empresa, mas também com quem eu quero trabalhar para fazer esse cliente se sentir especial. Então a exclusividade é um primeiro atributo. A questão da artesanalidade, muito presente no negócio de vocês, obviamente, tem valor o artesanal. Por quê? Porque ele é feito com todo um cuidado, com todo um trabalho bastante único, exclusivo de novo, né? E a questão dos materiais extraordinários. Então, olha que interessante, esses atributos falam muito diretamente com vocês. Segmento de luxo, mercado de luxo, né? Totalmente. Agora, o luxo também vem evoluindo para estar alinhado com esses novos valores da sociedade, como eu falei ali atrás. Então, o luxo que começou muito com essa questão do savoir-faire, um know-how, um jeito específico de fazer, ele já passou para o luxo vendido como uma experiência. Quem aqui já ouviu falar sobre a experiência do luxo? Busca trazer a experiência para o seu negócio. Hoje você não vende um produto, você vende uma experiência. E o que é isso? É envolver o cliente na sua narrativa, no seu universo, para que ele veja o seu valor comparado à concorrência, por exemplo. Agora, hoje, a gente já está falando muito mais da inovação, sempre presente no luxo, necessária, né? Com a questão da sustentabilidade. Existe até uma expressão para isso, que é inovabilidade. Hoje, quando eu vou trazer uma inovação para o meu negócio, eu já preciso pensar na sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade, gente? É garantir que a gente viva o momento presente, fazendo uso dos recursos que nós temos à nossa disposição, mas garantindo que gerações futuras também terão acesso a esses recursos, ok? Isso é sustentabilidade. Então, a gente já vê aqui, por exemplo, Valentino, uma marca de moda que todo mundo conhece, já abrindo a sua loja de Valentino Vintage, para vender ali o second hand. Atenta a esse mercado second hand que está bombando ali, né? O mercado de vocês já vive isso também, né? Mas para o universo da moda de luxo, isso é completamente novo. Então, toda inovação hoje, ela passa por isso, tá? Então, a síntese do luxo contemporâneo, o luxo mais atual, mais alinhado à nossa sociedade hoje, ele passa pelo propósito da marca. Por que eu existo? Se eu falar que eu só existo para gerar dinheiro para a minha empresa, para o meu bolso, para eu poder fazer as viagens incríveis, essa marca provavelmente no futuro, ela não vai ter uma vida muito longa. Por quê? Porque o cliente mudou. O cliente hoje ele é muito mais consciente, ele quer saber como que você produz, como que é o ambiente de trabalho ali da sua equipe. Vocês já perceberam isso? Algumas pessoas já estão falando sim, eles perguntam. A gente tem um cliente do Novas Vozes do Luxo, Trousseau, acho que todo mundo conhece, marca de enxovais de luxo, que comentou com a gente, eles levaram esse workshop para dentro da empresa, porque eles falaram, os hotéis com os quais a gente trabalha começaram a nos mandar formulários querendo saber como que é a nossa produção, como que a gente cuida do ambiente aqui de trabalho, o que a gente faz com o resíduo da fábrica. Eles falaram, opa, o que está acontecendo? Olha que interessante. E esse mesmo hotel vem transformando lençóis que eles não utilizam mais em uniforme para os funcionários. Isso é pensar de forma sustentável. Então, a inovação hoje passa por aí. Então, o propósito da marca, por que ela existe? Que impacto ela quer gerar na sociedade? Que valor eu trago para o meu cliente? E propósito, gente, não tem a ver com espiritualidade. É algo muito mais pé no chão do que isso, tá ok? É qual a razão de eu existir? É uma paixão que eu tenho. Estava conversando aqui com 2 queridas amigas que estão, né, criando essa marca. Então, por que eu quero fazer isso? É uma paixão que me move. É um propósito que me move. A questão da autenticidade, eu preciso ter uma narrativa muito autêntica para conectar com esses novos valores.
E a questão da sustentabilidade, que nós já falamos um pouco. Então, o luxo contemporâneo, veja como eles trazem, eles plugam ainda aqueles valores do luxo tradicional, mas ele traz uma atualização muito alinhada com o contexto em que a gente vive hoje. E olha essa fala aqui, de uma autora que eu gosto muito, que é a Diana Verde Nieto, que é uma pessoa extremamente envolvida com essa questão do luxo sustentável. Em cada geração, o luxo é recriado. Já pararam para pensar nisso? Olha o desafio. Hoje a gente tem 5 gerações consumindo ao mesmo tempo. Que gerações são essas? Vamos lá comigo. Vou falar da geração mais antiga para mais nova. A gente tem a geração silenciosa. Alguém já ouviu falar nesse termo? Geração silenciosa? É a geração acima dos 70 anos de idade. Esse pessoal continua ativo no mercado consumindo. E eu falo por experiência própria. Meus pais têm 85 e 86 anos. Minha mãe resolve tudo da casa ali no celular. Acessa conteúdo, além dos joguinhos, obviamente também, né? Acessa internet banking, pediu laptop de presente de aniversário, já fez acho que 3 faculdades para terceira idade, mas já fez 3 faculdades. Quando ela tem um grupo de amigos, de casais que viajam juntos. Quando eles vão viajar, é ela que acessa o hotel, faz reserva para todo mundo, avisa todo mundo quando tem que fazer pagamento. E eles compraram recentemente um apartamento, uns 2 anos atrás, compraram um apartamento para quando eles ficarem velhos. Aí eu brinco com ela, já cansei de esperar vocês envelhecerem. Mas o fato é que, quando eles forem morar nesse apartamento, eles vão reformar esse apartamento. Quem vai vender para eles? Quem está preparado para vender para eles, entendeu? No universo de vocês é a mesma coisa, eles continuam consumindo, não é verdade? Para consumo próprio, né, por prazer ou para presentear alguém. Vocês estão preparados para falar com essas pessoas, né? Aí a gente tem então, geração silenciosa, depois a geração baby boomers de 60 até seus 70 anos, geração X, na qual eu me incluo, dos 45 até os 60 anos, geração Y, também conhecida aí como os milênios, né, que vão dos 30 aos 45, estou arredondando aqui, tá? Geração Z, 16 até 28, 30 anos, e aí como a Tipiti trouxe, geração alfa, que se não consome sozinha, impacta o consumo dos pais. Tenta vender um apartamento para uma família, se a criança de 7, 10 anos não gostou do lugar, não vai acontecer, não é verdade? Então nós temos 6 gerações, na verdade, consumindo ao mesmo tempo. Já pararam para pensar nisso? Só que cada geração traz consigo seus próprios valores, sua própria linguagem, e a gente precisa se alinhar a isso. Olha aqui grandes transformações que vêm acontecendo. De um luxo que era consumido muito para expressar status, hoje a gente tem um luxo que é consumido para gerar conforto, onde eu busco a valorização do meu investimento. Consumo consciente. Da exclusividade, eu busco muito mais autenticidade, singularidade na marca em que eu consumo. Por quê? Porque eu quero uma marca que expresse realmente os meus próprios valores. Da vida numa bolha, como a gente muito viveu, para o desejo de viver outras realidades. E o turismo está vivendo muito isso. Quando a Tipi falou do localismo, o turismo de luxo está muito pautado nessa visão. Ou seja, eu trago o cliente para não apenas curtir ali o conforto, uma gastronomia diferenciada, mas para entender o que acontece naquela região e, preferencialmente, impactar positivamente a região, deixando uma pegada, deixando um legado ali, uma contribuição para o crescimento daquela população, daquele ambiente. Olha a mudança, é isso que as pessoas estão buscando. Do crescimento econômico, ou seja, crescimento patrimonial individual, para um desenvolvimento pessoal e espiritual. Eu vi até um dado muito interessante da revista Forbes, falando que geração Z, que está no mercado, está indo para o mercado de trabalho, eles estão saindo da busca para trabalhar em empresas de tecnologia e preferindo ir trabalhar com segmentos relacionados à saúde. Grande mudança, gente. Bem interessante isso. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre perfis.
Comprador de luxo contemporâneo é alguém que prioriza compras sustentáveis, produtos de qualidade com ciclos de vida mais longos, ou seja, ele vai durar por mais tempo, e oportunidade de investimento. Esse é um dado da consultoria McKinsey do final de 2022. Olha a geração Z lá. Responderão por 40% do consumo global de bens de luxo em 2035. Ou seja, 40% do mercado. Tudo que a gente está começando a ver no mercado hoje de produto, de comunicação, de narrativa, já está sendo pautado para essa geração, porque eu preciso impactar, despertar o desejo para eles se tornarem consumidores. Então eu preciso entender a linguagem deles. E aqui alguns dados. Eles são muito a geração que nasceu ali já na selfie. Né? Então eles são muito preocupados com storytelling, com a narrativa, com a reputação. Eles buscam autenticidade de experiência, memória afetiva, né? A permanência no lugar. Se for para investir, quero empresas que tenham desenvolvimento sustentável. Eles são muito pautados já nessa questão do ambiente também. Olha lá, são preocupados com a saúde mental. Todos aplicativos que trabalham meditação, academias ou N jogos, roupas, hoje, que tem esse apelo para a saúde mental, está atraindo esse público muito forte, né? Buscam o fator de pertencimento. Isso é muito mais, se sentir pertencente, é muito mais o fator de lealdade ao empregador, ao trabalho onde eu estou, ao ambiente onde eu estou, do que a remuneração. Quem aqui emprega pessoas da geração Z? Vocês já perceberam isso? Eles querem estar conectados ali à cultura da empresa. Se não tiver cultura, não, espera um pouquinho que eu vou procurar um outro lugar. E não é que tem falta de mão de obra, é que o modelo de trabalho que a gente conhece, eu venho do mundo corporativo, gente, 30 anos no mundo corporativo, não funciona mais para eles. Eles querem viver realmente essa cultura. E novos valores deles, inclusão, sustentabilidade, transparência, por isso a ética, a questão do ESG é muito importante. Tecnologia, circularidade e comunidade. Olha aqui, população 50 a mais. E eu coloquei aqui, quem reconhece essas ladies aqui da capa, da foto? Alguém conhece? Reconhece, né? As grandes modelos, as top models da geração dos anos 90. Que voltaram para um documentário especial sobre elas na Netflix. Né? Eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar, principalmente, né, do empoderamento feminino e tal, mas para ilustrar essa frase aqui, olha que interessante, do Centro Internacional de Longevidade. A riqueza do Brasil, especificamente, está nas mãos das pessoas com mais de 55 anos. 1,5 trilhão de reais é a riqueza acumulada entre esse público. Minha comunicação está alinhada para atender esse público? E eu sei que a maioria aqui deve falar assim, sim, tá, é nosso principal cliente, geralmente, né? Mas deixa eu contar o que aconteceu comigo semana passada. Estou contratando uma empresa de IA, inteligência artificial, para gerenciar todo o meu canal de agendamento, né, de conversas e tal. E um rapaz dos seus 30, 32 anos é o dono da empresa, né, uma empresa pequena, um birô de inteligência artificial. E a gente conversando, eu falando um pouco sobre meu público, mercado e tal. Eu não lembro que história ele foi contar. Ele falou assim, mas já era uma senhorinha de 55 anos aquela pessoa. Quantos anos eu tenho? 55. Como que a sua empresa está tratando o cliente de 55 que eventualmente, para ele, não aparenta ter 55. Tá? A equipe está treinada para isso, está capacitada a fazer um bom atendimento para essas pessoas. Então, como é que eu sei como atender, como servir essas pessoas? Porque não existe mais um perfil. Não existe mais a questão do uma determinada idade, então eu trato de tal forma, ok? Vamos adiante. Olha só, a população negra, consumidores negros têm 20% mais probabilidade de pagar mais por um produto que seja consistente com a imagem que quer projetar. Ou seja, eles precisam se ver representados na sua marca. Porque ao projetar a imagem, se isso está relacionado com a forma como ele quer ser percebido, ele se vê lá. Do contrário, ele não se encontra ali e ele não se sente movido a consumir da sua marca.
Em 2019, consumidores negros responderam por 20% das vendas de produtos de luxo nos Estados Unidos, com uma previsão de aumento entre 25% e 35% até 2035. Uma grande parcela começou a acessar os produtos de luxo. Gente, quando a gente falava de luxo 30 anos atrás, a gente estava falando com uma elite prioritariamente branca e a gente vendia o luxo europeu. Acho que a partir da palestra da Tipiti já deu para entender que esse cenário vem mudando radicalmente. E no mercado de luxo ainda mais pessoas tendo acesso à renda, a um crescimento que hoje não segue mais o mesmo caminho tradicional, não é verdade? Mercado de tecnologia, né? Mercado digital, mercado da música, criou novos ricos, novos milionários aí. Agora, essa frase aqui é o que a gente tem que lembrar. Da Isa, cantora. Quando você não se enxerga nos lugares, é difícil sonhar com esse lugar. Quem eu vou representar dentro da minha marca? E não apenas para o cliente, para os meus colaboradores também. Porque eles também querem sentir que eles pertencem àquela cultura. Ok? Isso é super relevante. O vídeo, por favor. Depois a gente conversa sobre ele. Eu acho que as pessoas abriram o olho pro agro. Eu até brinco assim, ó, nós é jeca, mas é joia. A mulher, ela é princesa, ela quer uma vida assim mais feminina. Eu acho que as pessoas abriram o olho pro agro. Eu até brinco assim, ó, nós é jeca, mas é joia. A mulher, ela é princesa, ela quer uma vida assim mais feminina, ficar na academia, salão e tal. Mas a fazenda, ela cai no colo da mulher. Modéstia à parte, assim, eu ponho o homem no chinelo. Eu acho também que me esclareceu muito, foi essa as minhas voltas ao mundo. Sem excursão, sem nada, eu adoro a minha companhia, eu adoro. E depois também, você tem um dinheiro, assim, um cartão bom, eu entro em qualquer lugar. Um dia, eu tava, Thaís, no Texas, e eu estava ouvindo uma palestra sobre confinamento, nós fomos visitar os confinamentos. Aí chegou lá, eu estava ouvindo sem o translator. Aí um paulistano bem chique chegou pra mim, uai, você não pôs? Eu falei, eu tô entendendo. Ele falou, o quê? Eu falei, eu falo inglês. Ele falou, o quê? Vocês de Goiás falam inglês? Eu falei assim, ó, nós falamos errado que nós quer, porque estudado nós é. Eu sou simples, desbanco assim, na minha cabeça. Eu disse, eu posso, eu tenho vergonha de quê? Tenho vergonha de garçom? Tenho vergonha desse vendedor? Eu tô pagando, tipo assim, tô igual aquela do que quadro hoje, tô pagando, então vai ter que me aturar. E aí, gente? Ah, opa. Acho que caiu aqui. Estão me ouvindo? Sim? Eu vi várias pessoas rindo aqui. A Roseli é muito autêntica. Perfil muito... Lembra quando eu falei sobre a autenticidade? Ela é muito autêntica. E a gente se diverte com a fala dela. Agora, quem aqui está preparado? Que equipe está preparada para acolher esse cliente? Viu o que ela falou? Eu vou ter vergonha do quê? Do garçom? Do vendedor? Ou seja, ela já teve alguma experiência de compra onde alguém olhou para ela duvidando do potencial dela, não é verdade? Agora deixa eu trazer um dado bem interessante, bem fresquinho também para vocês. Uma reportagem que eu li na semana passada na Bloomberg. Brasil e Estados Unidos disputam aí como grandes produtores de commodities do agro, certo? Estados Unidos está com um problema muito sério de sucessores para a produção agrícola. Por quê? Porque esse pessoal, eles foram para a cidade estudar e decidiram trabalhar nas grandes empresas de tecnologia, né? Estados Unidos, Google, Facebook, Meta agora, etc, etc. Então, os produtores, eles estão percebendo que eles não vão ter continuidade ali, não tem a segunda geração que queira ficar na fazenda e continuar o trabalho deles. É um grande desafio. No Brasil, é o oposto disso. Olha que interessante. Segunda geração, terceira geração decidiu ficar na fazenda. E por que isso? Por que essa grande mudança?
Comportamento, gente, olha que interessante, comportamento e tecnologia. Com a tecnificação, essas fazendas, e por conta agora, obviamente, dessa observação toda de que não podemos mais desmatar, então a fazenda tem que ser mais produtiva, certo? Então eles estão implementando muita tecnologia na fazenda para torná-la mais produtiva. E isso é muito atrativo para os jovens. Isso é um dos fatores. Outro fator é que agro no Brasil é sinônimo de riqueza. E riqueza é sinônimo de status, ou seja, essa segunda, terceira geração está gostando, está curtindo ser essa geração que agora tem acesso a uma riqueza que a primeira geração não teve, porque eles foram os desbravadores e eles estão consumindo muito. Então a gente precisa entender perfil de cliente que compra da nossa marca e como eles querem ser servidos. Precisamos entender perfil de cliente, fornecedor, colaborador e fazer com que eles se sintam parte dessa nova cultura que a sociedade tem também, né? Desse novo momento, desse novo contexto. Olha só, um dado sobre os consumidores tradicionais, consumidor raiz do luxo, né? A elite. Mesmo a elite mostra interesse crescente no second hand, nos itens de segunda mão ou mesmo na locação. 25% já compraram itens de segunda mão e 16% já alugaram ao invés de comprar. Eles têm poder, têm recursos financeiros para comprar um novo, mas eles preferem comprar um second hand ou mesmo alugar. Se o negócio está alinhado a esse novo contexto, quais são as oportunidades e desafios que isso representa para a sua marca? Precisamos refletir sobre isso. Olha aqui, dado de outra pesquisa, 61% dos participantes concordam que uma loja hoje deve atender a padrões elevados de sustentabilidade. Só que aí quando a gente fala de perfis, não é apenas essa questão de regiões ou diferentes faixas etárias, gerações, a gente precisa também olhar para isso aqui. Começando de baixo para cima, a gente conhece, já sabe muito bem que muitas pessoas consomem o luxo pela questão de pertencimento, né? Fazer parte de um grupo, fazer parte de uma certa elite, uma comunidade, por mérito, reconhecimento. Poxa, eu trabalho tanto, eu mereço. Aliás, eu ouvi que 85% das joias são compradas pelas próprias mulheres para uso pessoal. Confere? Sim? Eu achei isso bem interessante. Experiência, consumo luxo por prazer. Agora, olha esses dois últimos aqui. Consumo luxo pela questão de associação de estilo de vida. Ou seja, aquilo que a marca traduz como estilo de vida, alinhado ao propósito que ela tem, conecta com determinados clientes. E esse ainda mais acima, eu conecto por uma questão de propósito. Ou seja, as marcas que são mais comprometidas até com uma filosofia, com uma causa, que tem uma razão de ser, são clientes que atraem clientes que se conectam ainda mais com essa marca. Agora eu pergunto, de todos esses 5 níveis, quais são os clientes que têm maior probabilidade de serem mais leais à sua marca? Aquele que consome por pertencimento ou aquele que consome por propósito? O que consome por pertencimento, ele está buscando tendência. Agora eu consumo dessa, agora é aquele tênis, agora é aquela bolsa, agora é aquela joia. O que conecta por propósito, por valores, é aquela pessoa que segue com você até o resto da vida. Certo? Então, olha a mudança que a gente tem que fazer em toda a estratégia do nosso negócio. Esses clientes, eles se questionam, o que eu realmente quero consumir? Lembra? Consumo consciente. De quem eu quero consumir? Com quem eu quero me relacionar e a quem eu quero me associar? Que marcas eu quero promover? Por quê? Porque o luxo, ele tem que representar paz de espírito, alinhado com os valores da pessoa. Por quê? Ninguém quer ser cancelado. Tipid falou, um problema local vira uma crise global em 2 horas. Se eu estou usando uma roupa, uma camiseta que tem ali uma marca e hoje à noite tem um escândalo todo envolvendo a marca, eu vou sair com essa camiseta amanhã? Não, porque eu sei que isso vai respingar obviamente em mim. E eu não quero esse problema, não quero ser cancelado. Então, quando a marca, a empresa tem esse propósito muito claro, conhece seu DNA, sua essência, a razão de existir, com quem ela quer conversar e qual o valor dessa conversa, ela se alinha com pessoas que valorizam muito mais por conta dessas questões aqui.
E aí, como a TIP trouxe, existem empresas que já vêm fazendo essa transição para um luxo mais responsável, mais alinhado a valores, ao momento da sociedade, ao contexto, por convicção. Existem, ou seja, acredito nisso. Tem outros que estão fazendo isso por oportunidade, então conveniência, e tem outros que vão fazer por constrangimento, ou seja, quando chegarem as regulamentações que já estão batendo aí a porta, né? Ou vão desaparecer do mercado porque os clientes vão falar, eu não compro mais essa marca, entendeu? Porque eu não sei de onde vêm as pedras, eu não sei como que é a condição de produção lá dentro. E aqui algumas marcas, então, vou começar com o segmento moda, algumas marcas que já vêm fazendo a sua atualização da estratégia de negócio, seja na narrativa, seja na atuação. Aqui Louis Vuitton, que tenho certeza que todo mundo já conhece, ouviu falar, que trouxe o Pharrell Williams, um rapper, para ser seu diretor criativo da marca, da linha masculina. Olha que interessante isso, tá? Então, uma mudança completa do que era antigamente. Aqui a revista Vogue Itália, que trouxe Benedetta Barzini, uma ex-modelo, vamos dizer, ela foi uma modelo de muito sucesso nos anos 60 na Itália, bastante disruptiva. Depois ela se recolheu e falou, não quero mais viver aí nesse mundinho da moda. E eles foram lá, conversaram com ela, trouxeram ela para estampar uma capa da Vogue Itália, um dos berços modernos do luxo. Olha a mudança, gente, que isso representa na imagem que as marcas estão projetando para atraírem também esse perfil de cliente, né? Para ele se sentir representado e com desejo de consumir. Aqui, Louis Vuitton também, aliás, o grupo LVMH, né? Patrocinando jovens para se conectar com essa geração Z, e de repente até os alfas que já estão vendo ali seus ídolos, principalmente em época de Olimpíada, né? A Raíssa Leal, nossa campeã do skate, que tem 16 anos, e a Bia Haddad, do tênis, que é patrocinada pela Tiffany. Então, esse movimento das marcas de luxo com o esporte tem sido muito forte. Por quê? Por quê? Estilo de vida. Esse é o estilo de vida que os jovens cada vez mais valorizam. Aqui, quem já ouviu falar na Zaya? A Zaya é uma influencer e ativista indígena que foi premiada aqui com o prêmio de maior influencer da América Latina no ano passado. Olha a mudança de contexto, gente. Da mesma forma que na Bienal de Veneza esse ano, aquela exposição maravilhosa de arte, né, que acontece lá em Veneza, povos indígenas aqui do Brasil foram convidados a criar esse grande telão na abertura, no painel, né, no portal de entrada da feira. Uma grande mudança de contexto. A arte indígena vem sendo muito valorizada no universo do luxo. E aí a gente entra no mercado de vocês. Olha aqui, Cartier, recentemente fazendo uma campanha de celebração de 100 anos da pulseira Trinity, né, do modelo Trinity. Olha quem são os influenciadores, os embaixadores que a marca trouxe para celebrar esses 100 anos. A gente não vê um perfil conservador tradicional do luxo aqui. Muito pelo contrário, a gente vê uma influencer negra, a gente vê aqui os asiáticos, K-pop. Quem aqui está conectado? Quem tem filho sabe, né? K-pop, etc. São os novos ícones. Então, as marcas estão trazendo eles para alinhar realmente toda, não só uma comunicação, mas toda a ação que a marca faz para rejuvenescer e reconectar com esses novos clientes do luxo, essas novas vozes, né? Esse aqui, acho que foi uma das campanhas mais icônicas de todo esse novo olhar estratégico para as novas vozes do luxo. Quem sabe que campanha é essa? Que marca é essa? Fica fácil, né? Código da marca, certo? Tiffany Blue, código da marca, né? O diamante amarelo, que foi encontrado em 1878, raramente sai dos cofres da marca, veio para
adornar a Beyoncé numa campanha completamente disruptiva. E a Tiffany, realmente, obviamente, depois da venda para a LVMH, 3 anos atrás, mas mesmo assim, um pouco antes disso, ela já vem no rejuvenescimento. Por quê? Porque os clientes da Tiffany estavam considerando ela aquela tia velha rica. Sabe a tia velha rica? Era o perfil da Tiffany. Quem vai comprar dessa marca? Então, uma marca centenária, gloriosa, que representa toda a cultura americana. Olha toda a transformação que a marca vem fazendo para se alinhar aos novos perfis, ao novo contexto de mundo, né? Aqui ainda a Tiffany, que em 2021 lançou a sua primeira coleção, o Charles Tiffany Set, primeira coleção de anéis de noivado masculino. Afinal, diamantes são eternos, tanto para as mulheres como para os homens também. Uma grande atualização de contexto. E eles têm toda uma linha também masculina, né? E um outro exemplo, a Prada, que também lançou em 2022 a sua coleção Eternal Gold com ouro 100% reciclado. Ouro 100% reciclado. Um alinhamento completo aqui a esse novo contexto. E a Pandora, que a gente tem stand aqui, né? Que desde o começo desse ano trouxe essa grande novidade para o mercado. Olha a mudança de estratégia. 100% das peças feitas de ouro e prata reciclados. 100%. Totalmente alinhados a essas novas gerações, as novas vozes e os seus desejos, sua linguagem, completamente alinhados. E aqui um exemplo que eu adoro também, falando aqui da sustentabilidade ambiental, o Boucheron, todo mundo conhece. Gente, como que é uma caixinha de joias, onde eu ponho a joia? Como que é a caixinha? Ela é feita de couro, na verdade, com o veludo. Isso é o que a gente vê ali por fora, certo? Na Boucheron, as embalagens tradicionais levavam 11 elementos, 11 materiais para serem compostas. Eles começaram todo um estudo, que durou 3 anos, e no ano passado, em setembro do ano passado, eles lançaram essa nova coleção de embalagens de apenas 2 elementos, alumínio e feltro, que podem ser reciclados. Eles ainda informam para o cliente como ele pode reciclar essa embalagem. Gente, isso é completamente disruptivo na alta joalheria, concordam? Completamente disruptivo. E eles ainda dizem, vou falar em inglês primeiro e eu traduzo, no pack is the new pack. Nenhuma embalagem é necessária, ou nenhuma embalagem é a nova embalagem. Uma mudança radical, não é verdade? Mas totalmente alinhada a esse novo contexto, alinhado às novas vozes do luxo. Tá seguindo aqui? Então, gente, o luxo contemporâneo, ele se revela quando a diversidade se torna parte da estratégia. Diversidade de pessoas, clientes, colaboradores, fornecedores e diversidade da estratégia para eu conseguir entender esse novo contexto e a atualização que eu preciso fazer no meu negócio, pensando no ambiental também, na responsabilidade ambiental também. Então, lembrem-se disso, ok? Quero deixar essa reflexão para vocês, mais fácil vocês tirarem um print aqui para levar para casa e pensarem nisso, tá? O luxo, ele é autoexpressão. A forma como as pessoas se expressam está mudando? O que é luxo hoje? Certo? Para a gente refletir. Qual o propósito da sua marca nesse novo contexto? Quais riscos e oportunidades isso representa para o seu negócio? E como que a sua marca pode conversar, ou está conversando, ou vai conversar com essas novas vozes do luxo? Faz sentido essa reflexão, pessoal? Sim? Bacana. Então aqui, Tipiti já contou para vocês essa novidade. A gente tem aqui um QR Code para vocês terem um desconto super especial de 15%. E aqui eu deixo para vocês também o nosso podcast, onde vocês podem ouvir. A gente já tem 16 entrevistas feitas, desde a Dani Falcão, como a Tipi falou, conversamos com a Carla Assunção, que é da Swarovski, que trouxe toda a questão do reposicionamento da marca, muito com esse olhar também.
temos, enfim, turismo, vários setores que já conversaram conosco lá para trazer esse olhar para o luxo sustentável. E deixo aqui os meus contatos para quem quiser continuar essa conversa. Espero ver todos vocês no nosso próximo workshop, As Novas Vozes do Luxo. Muito obrigada. Obrigada.